Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês. Aula de atualidades, giro da semana, alguns dos principais fatos noticiados entre os dias 25 e 31 de maio de 2025. Se você puder e quiser, deixa o like aí, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo com o amigo. Agora vamos para os 5 fatos selecionados pelo professor Márcio e que podem aparecer nas próximas provas em atualidades. Bom, manchete número 1, Rússia lança maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da guerra. Contextualização rápida. Lá em 2022, nós tivemos o início de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, após a Rússia invadir o território ucraniano. Um dos pontos decisivos para o início dessa guerra foi a aproximação entre Ucrânia e OTAN. A OTAN é uma aliança militar formada no ano de 1949, no contexto da Guerra Fria, uma aliança militar dos países que estavam no bloco capitalista, liderados pelos Estados Unidos. Neste contexto de Guerra Fria, nós tínhamos um outro bloco, o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Então, uma rivalidade histórica entre OTAN e Rússia. De boa, a aproximação entre Ucrânia e OTAN incomodou a Rússia. Vladimir Putin afirma que era uma ameaça à Rússia e desde então lançou uma ofensiva contra a Ucrânia. Beleza, Márcio, o fato já está contextualizado. E essa guerra acaba ou não acaba? Em 2025, a guerra completou 3 anos. Muitos debates sobre a possibilidade de um acordo. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou que tinha negociações avançadas com Vladimir Putin, né? Para chegar aí a um desfecho. O fato é que até o momento que eu gravo essa aula, maio de 2025, não temos uma posição aí muito bem definida sobre o fim desse conflito. E vou além, em meio a discursos sobre um acordo de cessar-fogo, tivemos ataques realizados pela Rússia, mas não qualquer ataque. O maior ataque aéreo desde o início da guerra, anota aí de caneta vermelha, banca pode questionar algo nesse sentido. Foram mais de 300 mísseis aí lançados contra o território ucraniano. Ah, Márcio, já destaquei aqui. Segundo alguns dados, né, e eu sempre desconfio de dados num cenário de guerra, pelo menos 14 pessoas morreram, incluindo 3 crianças, tá? Chama a atenção que esse ataque ocorreu logo após um ataque pesado da Rússia em Kiev. Kiev é a capital da Ucrânia. 2 pontos aí finais para a gente mudar o tema. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu uma declaração mais ou menos nesse sentido. O Putin está louco com um ataque de tamanha magnitude. E a Rússia respondeu algo nesse sentido. O Trump está emocionado. E olha, se as coisas não se acertarem, podemos ter uma terceira guerra mundial. Fala da Rússia. De boa, galera, bora para o próximo tópico que infelizmente também trata de guerra. Falo agora da guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Contextualização rápida. No ano de 2023, o Hamas, que é um grupo palestino, um grupo classificado como terrorista por parte da comunidade internacional, efetuou um ataque terrorista em solo israelense. Nós tivemos ali milhares de mortes e centenas de pessoas sequestradas.
Israel lançou então uma ofensiva contra o Hamas. O Hamas, que tem a sua área de atuação na faixa de Gaza, um dos 2 territórios palestinos lá na região do Oriente Médio. Essa ofensiva israelense gerou aí um número elevado de pessoas deslocadas. Estima-se que na guerra em Gaza 50 mil pessoas pelo menos morreram e existe também um caos humanitário na faixa de Gaza. Falta de medicamento, falta de energia, falta de alimento, falta de água. Beleza quanto a esse cenário? Tá, Márcio, entendi. No ano de 2024, houve uma pressão aí, uma pressão crescente de países do mundo para um cessar-fogo na faixa de Gaza. E aí, em janeiro de 2025, Israel e o Hamas chegaram ali a um ponto de cessar-fogo. Pô, o mundo ficou, de certa forma, otimista. O Hamas prometeu liberar reféns, né, israelenses e de outros países. Israel, por sua vez, a recuar na faixa de Gaza. Mas o fato é que 2 meses após esse anúncio de cessar-fogo, os ataques continuaram, a guerra prossegue. E tivemos a informação agora, no mês de maio de 2025, nessa semana, de que Israel adotará uma mudança de postura na guerra em Gaza. Márcio, como assim mudança de postura? Veja bem, não é um dado do Márcio, tá? Um dado aqui do jornal The Times of Israel, de boa, que o foco será o seguinte: aumentar o controle territorial e destruir a infraestrutura que é utilizada pelo Hamas. Tá, Márcio, mas esse não era o foco inicial? Segundo essa matéria, o foco inicial era eliminar o maior número de combatentes do grupo Hamas. Agora não, agora a prioridade é conquistar território, então, e destruir essa infraestrutura do grupo. Também nessa semana chamou atenção algumas imagens que mostram palestinos em Gaza em uma situação muito crítica, de fome extrema, tá? Se você der um Google depois aí, vai encontrar diversas imagens e reportagens nesse sentido. Suave? Então, Israel quer controlar aí 75% de Gaza nos próximos 2 meses. Bom, vou para um terceiro fato agora, também fato polêmico, uma semana polêmica, como vocês podem perceber, ataques na Ucrânia, crise humanitária em Gaza, e os Estados Unidos suspendem entrevistas para vistos de estudante. Márcio, não entendi. Vamos lá. O que é o visto? O visto a gente pode colocar aqui, que é um documento, um instrumento que permite você entrar num país, permanecer naquele país e transitar por aquele país. Você tem várias modalidades de visto. Uma dessas modalidades é o visto de estudante. Então a pessoa às vezes consegue um visto, né, para estudar em outro país e naquele período de estudo permanecer lá legalmente. Tá, Márcio? Isso eu compreendi. Os Estados Unidos, né, então anunciaram a suspensão, não vai rolar entrevista de visto para estudante. É importante a gente entender essa notícia no meio do contexto atual, que é um contexto de disputa entre o governo Donald Trump e algumas universidades, inclusive Harvard, uma das maiores universidades do mundo. Trump cogitou a proibir a matrícula de estrangeiros em Harvard, tá? Então, essa queda de braço entre o governo e algumas instituições de ensino. Beleza, Márcio, compreendi. Então não vai dar mais visto, não vai ter mais entrevista, não, suspender. Suspender é difícil de proibir, cancelar, né? São palavras distintas. Suspendeu. Aí vem um ponto que chama atenção. Olha qual é a exigência, ponto polêmico. Aí você vai formar sua opinião sobre o caso. O Márcio, em Atualidades, apresenta o fato, tenho minhas opiniões, mas aqui não vale isso em prova. A banca geralmente não quer saber o que você pensa, o que o Márcio pensa, o que o seu tio pensa, e sim o que foi noticiado. A exigência do Trump é a seguinte, segundo as reportagens, realizar uma triagem
uma triagem, uma investigação ali nas redes sociais desses candidatos a estudar nos Estados Unidos. Avaliar post e comentário mesmo, tá? Para ver ali o que eles falam sobre política, se eles criticam o Trump, se eles criticam o governo, né? Como que esse camarada, né, se comporta na rede social. E aí aqui surge um debate, meu. Isso aqui seria um controle? É uma pergunta minha, responde aí. É um controle sobre a liberdade de expressão? Será que a partir dessa triagem, aqueles que pensam comum podem ter o visto e aqueles que pensam diferente não podem ter o visto? São reflexões que surgem aí, debates. E aí as agências de intercâmbio mudaram até o comportamento. Orientam ali os alunos, os estudantes, aqueles que desejam ter um visto de estudante para excluir postagem política de rede social. Entendem? Por hora, é o fato que temos noticiados, vamos aguardar os desdobramentos. Pô, agora um fato relacionado à saúde pública. Dados mostram crescimento no número de fumantes no Brasil. Pô, Márcio, eu achei que vinha diminuindo. Pois é, a gente tinha uma tendência de diminuição e agora para o ano de 2020, quando eu pego 2024 e comparo com 2023, um crescimento significativo, tá? Então, anota aí de canetinha vermelha. Pela primeira vez desde 2007, o Brasil registrou um aumento importante no número de fumantes. São dados do Ministério da Saúde, tá? Nós temos a campanha do dia 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, e essa informação surge nesse contexto. Márcio, de quanto é esse crescimento? Bom, quando a gente olha para a população adulta, tivemos um crescimento de 9,3% para 11,6%. Ou seja, entre os adultos, 11,6% fumam. É um aumento legal, hein, galera? 9,3% para 11,6%, representativo. Várias reportagens demonstraram um grande crescimento entre mulheres e jovens, tá? Então, dois grupos que chamaram a atenção. E aí vem esse alerta, né? Cerca de 174 mil pessoas morrem a cada ano por doenças causadas pelo tabaco, tá? Então, no Brasil. Já no mundo, estima-se aí que são 8 milhões de mortes anuais, segundo a OMS. Esse daqui é um mapa de 2016, se eu não estiver equivocado, tá? Um mapa de 2016 que mostra o percentual de pessoas que fumam nos diversos países do mundo, beleza? A gente nota aqui em algumas ilhas aqui, próxima entre a Ásia e a Oceania, ali na região do Pacífico, com uma incidência bacana, aí bacana quando eu digo alta, de pessoas que fumam. Na Europa também dados significativos, a Rússia também aparece em evidência, beleza? Então, olho nesse fato, ele pode cair em prova, pode cair numa questão objetiva, mas também numa proposta de redação, então um dado interessante. E para a gente fechar a aula, trago o tema mudanças climáticas, o tema aquecimento global. Quando a gente fala em mudanças climáticas, é um conceito que se refere à mudança no padrão de elementos climáticos. A gente utiliza como normal climatológico um período de 30 anos. Então, observo ali 30 anos e noto qual é o padrão daquele clima, tá bom? Tá. Quando eu olho para os últimos 150 anos, tivemos transformações, né? Mudança nos padrões dos elementos climáticos. Entre esses elementos, se destaca a temperatura. Tanto que é um conceito disseminado na sociedade, né? O conceito de aquecimento global. O que é aquecimento global? O aumento aí, né, que ocorreu na temperatura média do planeta no decorrer desses últimos 150 anos. Tá, Márcio? Já compreendi. Quer um outro destaque? O ano de 2024 foi o ano mais quente já registrado nessa série histórica. Foi o primeiro ano a passar, né, 1,5 grau, elevação de 1,5 grau quando comparado com os níveis pré-industriais. Então, quando a gente compara o período pré-industrial, né, com os dados atuais, em 2024 tivemos 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. Márcio, esse 1,5 grau é o que a gente chama de aquecimento global? Exatamente. Quais são as projeções? Tivemos um relatório agora divulgado nessa semana, uma atualização, né, chamada Atualização Global Anual para a Década.
produzida pela Organização Meteorológica Mundial. E afirma o seguinte, esse relatório, que as temperaturas globais devem permanecer em níveis recordes ou próximos a ele até 2029. Então, nos próximos anos, a expectativa é de temperaturas elevadas. Esse recorde de 2024 deve ser quebrado. Olha só, há uma chance de 80% desse valor ser quebrado. 80% é muito, né? Bom, Márcio, entendi. E também 86% de uma temperatura superior a 1,5 graus do nível pré-industrial. Só lembrando que existe um acordo, né, para tentar combater, minimizar as mudanças climáticas, o aquecimento global, que é o Acordo de Paris. O Acordo de Paris trabalhava com dois números lá, né? Falava em evitar o aquecimento global, né? Que ele não ultrapasse 2 graus acima do nível pré-industrial e esforços profundos aí para não ultrapassar 1,5 graus dos níveis pré-industriais. Esse 1,5 graus a gente vê cada vez mais ameaçado. Em 2024 ele já foi superado e, segundo a Organização Meteorológica Mundial, tem 86% de possibilidade dele ser superado nos próximos anos, pelo menos nos próximos 5 anos. De boa, galera! Agradeço a companhia de vocês, desejo bons estudos, um ótimo aproveitamento do conteúdo e até o nosso próximo vídeo. Um abraço e até mais!